Unidade 5. Todos fazemos parte de um ambiente. Quando falamos de todos, são as pessoas, as organizações, os animais, falamos de todos mesmo. E todos sofremos influências desse ambiente, sejam elas positivas ou negativas. Para que possamos tirar proveito dessas influências, precisamos conhecê-las. Então, neste tópico, você poderá conhecer quais são as influências sofridas pelas empresas nos ambientes internos e externos e como identificá-las. O ambiente organizacional. Para iniciarmos nossa discussão, precisamos caracterizar o que é o ambiente e em qual ambiente as organizações estão inseridas. O ambiente, segundo o dicionário, Dício, 2016, é tudo que faz parte do meio em que vive o ser humano, os seres vivos e ou as coisas. Tanto nós, como as organizações fazem parte e estão envolvidas por esse ambiente, ambos são organismos vivos e são influenciados pelo que acontece ao seu redor e dentro delas. Para Almeida, 2010, p. 11. O ambiente de uma entidade é tudo aquilo que influencia em seu desempenho sem que ela pouco ou nada possa fazer para mudar tais fatores ou variáveis, onde serão identificadas as oportunidades e ameaças, as quais condicionam a eficácia organizacional. Desta forma são tratados esses ambientes como externos, que é o caso das oportunidades e ameaças, e os internos, que ainda Almeida, 2010, p. 11, afirma que são os que visualizam presente medidas que só dependem da entidade. As organizações, assim como nós, sofrem ações internas e externas e nem sempre são controladas. Por exemplo, quando saímos de casa sem guarda-chuva e no caminho tomamos chuva, isso é uma ação externa à nossa vontade e controle, mas que afeta diretamente a nós, fazendo com que mudamos de plano ou que atrase o que estávamos fazendo. Em outro caso, tínhamos marcado um compromisso para o dia seguinte, mas acordamos com um mal-estar que nos impede de sair de casa. Essa é uma ação interna que influencia nossa decisão e nossos planos. Você deve estar se perguntando se não podemos controlar isso. Sim, podemos amenizar, como por exemplo, tendo uma alimentação saudável, cuidando da saúde, etc. Mas controle total não teremos. Para que essas ações do ambiente externo e interno afetem da menor forma possível as organizações, é necessária uma análise ambiental, que, segundo Souza, 2010, é o monitoramento e avaliação destes ambientes. Na parte externa, identificar as oportunidades e ameaças que estão fora da organização. Já no ambiente interno, deverão ser avaliadas as forças e fraquezas ou pontos fortes e fracos, que estão na própria organização. Assim como em nosso dia a dia, as organizações também sofrem ações internas e externas que vamos estudar com mais detalhes. Definição e análise do ambiente externo. Como o próprio nome já diz, o ambiente externo é o que fica externo à organização. Williams, 2010, diz que são os eventos e forças externos à empresa que têm o poder de afetá-las e influenciá-las de uma forma ou de outra. A principal finalidade da análise externa, segundo Oliveira, 2011, é estudar a relação da empresa com o ambiente em termos de oportunidades e ameaças. Além de avaliar como a empresa está posicionada com seus produtos em relação ao mercado que deseja futuramente. Aqui nesta análise, você como gestor deverá identificar o que está relacionado e é relevante no ambiente em que sua empresa está inserida, analisando se são situações de oportunidades ou ameaças. Ainda Oliveira, 2011, divide o ambiente externo em indireto, ou macroambiente ou ambiente conceitual, e também em ambiente direto ou operacional, considerando que no ambiente operacional a empresa tem maior domínio quanto ao seu comportamento, atuação e influência sobre a empresa. Desta forma, este ambiente oferece à empresa oportunidades e ameaças, sendo que ela deverá aproveitar as oportunidades e amortecer ou absorver as ameaças, ou em últimos casos adaptar-se a elas. Os gestores podem ter o melhor controle do ambiente interno, mas possuem limitações no controle do ambiente externo. Cabe a eles responder a essas mudanças, precisam alinhar continuamente seu ambiente interno com as mudanças no ambiente externo. Esses dois ambientes, para Oliveira, 2011, necessitam ser interligados, pois um influencia o outro. Porém, recomenda que essa interligação ocorra apenas após a consolidação dos dois ambientes e seus fatores de forma isolada. E Oliveira, 2011, ainda recomenda que as oportunidades certas serão escolhidas se forem tomados cuidados como ter o foco voltado à maximização de oportunidades e não em minimizar as ameaças, compreender quais oportunidades se adaptam ao ramo da empresa. As oportunidades de forma geral devem ser analisadas de forma sistêmica e devem ter um equilíbrio entre oportunidades imediata e a longo prazo. Realizar a análise ambiental é estudar os diversos fatores e forças do ambiente, como eles se relacionam ao longo do tempo, que efeitos trarão, baseado ainda na percepção das áreas que as decisões estratégicas são tomadas, levando em conta, claro, o fator humano. A análise ambiental, segundo Oliveira, 2011, é feita sob dois enfoques na maioria das situações. São eles: para resolver algum problema imediato que exija alguma decisão estratégica, e nesse caso, a interação entre empresa e o ambiente ocorre em tempo real,
e para identificar futuras oportunidades ou ameaças que ainda não foram percebidas claramente pela empresa. Neste caso, correlacionar com o estudo dos cenários. Ainda como fonte de busca de informações do ambiente empresarial, seja ela de maneira direta ou indireta, Oliveira, 2011, cita duas fontes. Por meio de pesquisas realizadas pela empresa diretamente no ambiente, está a fonte primária, e quando as empresas obtêm informações do ambiente por agências do governo, IBGE entre outras, universidades, sociedades de classe, bolsa de valores, etc. Estas então são as fontes secundárias. Baseada nessas informações, a empresa poderá decidir conforme a sua necessidade qual o nível de aprofundamento destes estudos. Em algumas situações poderá analisar de uma forma mais geral, e em outros casos necessitará de estudos aprofundados em cada um dos assuntos específicos. Esta não é uma tarefa simples para você como executivo. Em tarefa de análise dos ambientes, você poderá identificar algumas dificuldades como as citadas por 100, 1969, P118 Apuda Oliveira, 2011. A. Estabelecer fronteiras adequadas para determinar seu tamanho, já que muitas empresas possuem filiais, depósitos descentralizados, departamento de pesquisa entre outras divisões que não estão no mesmo espaço físico, gerando neste momento a dúvida: quando ela deixa de ser empresa para ser parte da sociedade? 100, 1969, P118 Apuda Oliveira, 2011, P73. B. Vários são os propósitos de uma organização. Como exemplo de função primária, temos a atividade de produzir e vender, e como função secundária, consideremos proporcionar segurança aos empregados e ainda oportunidade de crescimento. Paralelamente, algumas funções são manifestas e claras, como a contabilidade convencional, enquanto outras são latentes e implícitas, como a contabilidade social. 100, 1969, P118 Apuda Oliveira, 2011, P73. Aí, você, como gestor, terá a dificuldade da classificação de onde este propósito fará parte. C. As empresas dentro de si próprias criam representações de ambiente. Os funcionários não fazem parte apenas do quadro funcional, fazem parte também de sindicatos, igrejas, associações de classe, etc. Por esta razão, as pessoas executam papéis extrínsecos advindos das outras organizações, carregando assim outras exigências, expectativas e normas culturais, que consequentemente influenciam seu local de trabalho. D. O que representa o ambiente muda com muita rapidez, conduzindo a rápidas mudanças na economia, na tecnologia, na expansão do mercado a nível global e políticas sociais. Por esse motivo, a empresa é forçada a ter uma grande capacidade de adaptação. Por essas dificuldades, é possível concluir, segundo Oliveira, 2011, que a incerteza é algo concreto na empresa, mas que não deve lhe causar desânimo, pois pelo simples fato da empresa reconhecer essa incerteza já lhe traz maior segurança. Vamos ver na figura a seguir qual é o impacto de uma oportunidade ou ameaça para a expectativa da empresa. Como você pode observar na figura anterior, as ameaças mal administradas afetarão diretamente os lucros da empresa, assim como as oportunidades bem administradas afetarão positivamente a empresa ao longo do tempo. A classificação das oportunidades e ameaças ambientais, segundo Oliveira, 2011, são: oportunidades naturais, fazem parte da natureza da empresa. Um exemplo de oportunidade natural pode ser para a indústria de computadores. Neste caso, a empresa simplesmente deve verificar se os seus recursos e competências adaptam-se aos requisitos da oportunidade natural. Oliveira, 2011, P74. Oportunidades de evolução. Esse tipo de oportunidade ocorre por meio da consolidação das vantagens competitivas e a percepção antecipada de necessidades que gerarão oportunidades. Exemplo destas oportunidades é o caso de algumas empresas brasileiras que estão construindo usinas de energia elétrica para enfrentar possíveis apagões que prejudiquem o desenvolvimento da economia. Oliveira, 2011, P74. Oportunidades sinérgicas são as situações adicionais à empresa, provocando modificações de estrutura e foco de conhecimento, causando um certo risco para a empresa. Um exemplo é a utilização de oportunidades dentro de um processo de verticalização. Oliveira, 2011, P74. Oportunidades de inovação. É uma das oportunidades que modifica em maior amplitude a empresa, pois requer grande capacitação profissional, pesquisas e desenvolvimento, por vezes grandes investimentos em tecnologia de ponta. Mesmo sendo arriscada, pode ser capaz de criar uma nova indústria ou setor econômico, e não apenas um produto ou serviço adicional. Desenvolver o setor de robotização é um exemplo desta oportunidade. Agora que você conheceu exemplos de oportunidades ambientais,
Vamos conhecer quais são os exemplos de ameaças, ainda utilizando os exemplos citados por Oliveira, 2011. Ameaças naturais são as que estão incorporadas à natureza da empresa. O risco empresarial da indústria eletrônica, pela própria evolução tecnológica do setor. Oliveira, 2011, p. 75. Ameaças aceitáveis. O ponto aqui é a análise de até quando a empresa poderá aceitar essa ameaça, pois elas são permissíveis para a empresa. Um exemplo é que uma empresa pode sofrer ao entrar no mercado com um produto já existente, conhecido e aceito pelos consumidores. Oliveira, 2011, p. 75. Ameaças inaceitáveis são as que a empresa não pode aceitar, pois não tem capacidade de transformá-la em algo útil para ela. O capital de terceiros em determinadas situações para a empresa é um exemplo desta ameaça. Além das ameaças ambientais, é importante considerar o risco que as empresas enfrentam durante a interação com o ambiente. Zaccarelli, 1980, p. 35. Apuda Oliveira, 2011, considera 3 tipos. Risco de compatibilidade é a capacidade da empresa de acompanhar a evolução do ambiente, pois não se adaptando a estas evoluções chegará a um nível tão baixo de compatibilidade que ficará fora do mercado. Risco de evolução. Neste caso, a empresa precisa detectar qual o direcionamento das mudanças e evolução do ambiente além da intensidade. Isso porque, quando uma empresa assume riscos na suposição de que determinada evolução irá ocorrer, nesse momento está correndo o risco de que essa evolução não ocorra, ou ocorra antes ou depois do momento esperado. Zaccarelli, 1980, p. 35. Apuda Oliveira, 2011, p. 76. Risco do poder. Este está relacionado à capacidade em vencer as resistências do ambiente, sendo ou não bem-sucedida nas inovações que propõe. Você já deve ter ouvido falar, principalmente quando quer aplicar algum dinheiro, que quanto maior o risco de uma operação, maior será a rentabilidade. No caso das empresas funciona da mesma forma, quanto maior for o risco do negócio, maior será a rentabilidade, pois terá menos concorrência, por exemplo. No caso de um negócio com risco menor, a rentabilidade também será menor. E para que essa escolha seja acertada novamente, a importância da análise externa sobressai. Para Ansoff, 1990, p. 127, a análise externa é a análise das oportunidades de produtos e mercados disponíveis à empresa fora de seu conjunto corrente das linhas de produtos ou serviços versus segmentos de mercados, decorrendo daí a decisão final de diversificar ou não os negócios da empresa. Ou seja, mercados mais explorados são menos arriscados e, consequentemente, menos lucrativos e vice-versa. Para que isso seja feito de uma maneira menos arriscada, é válido enumerar todas as oportunidades, testá-las, para formar uma carteira de projetos diversificados. Nesta mesma linha de raciocínio, o processo de diversificação de negócios segundo Oliveira, 2011, p. 77, pode ser explorado para toda e qualquer situação estratégica de interação entre empresa e as oportunidades e ameaças do ambiente empresarial. Para que a análise e o diagnóstico estratégico sejam feitos com base de sustentação consistente, devem ser identificados fatores, ou fatos de análise considerando os assuntos da empresa e seu ambiente. Então, a partir daqui vamos conhecer estes fatos ou fatores. Oliveira, 2011, elenca uma série destes fatores para estabelecer as oportunidades e ameaças, conforme segue. Quanto às informações utilizadas pelo gestor, devem-se analisar. Quanto ao processo de integração, para análise vertical, verificam-se quais as barreiras à integração vertical em todas as fases desde a produção ao produto final. Quais são e qual o nível de capacitação dos concorrentes nestas fases? Qual o nível de especialização dos fatores de produção que fazem parte do processo vertical? E quais as vantagens do processo de verticalização? Para análise horizontal, verifica-se como essa integração afetará a tecnologia da empresa. Quais os riscos de mercado que essa operação envolve? Quais os problemas administrativos do processo atual? Os executivos contribuirão de que forma neste novo processo? Quanto à tecnologia, o gestor deve analisar quais as alterações tecnológicas possíveis. Quais os institutos, universidades, órgãos de pesquisa e quais programas de pesquisa poderão estar envolvidos? Quais as economias de escala que poderão ocorrer? O processo é dado pelos equipamentos ou necessitará de muitos gerentes de projetos? O usuário pode criar ou deve comprar aperfeiçoamento para os equipamentos? É crítica a qualificação dos profissionais? A vida útil dos equipamentos é longa? Qual o custo do capital para entrar neste mercado? Quanto ao governo, analisa-se a legislação correlata, quais órgãos que legitimam as leis e ações governamentais, os planos e objetivos governamentais, bem como a política econômica e financeira.
D. Quanto ao sistema financeiro, analisa-se tipos e quantidade de instituições financeiras, item forma de atuação e tipo de operação das instituições financeiras, condições das operações como prazo de carência, amortização, juros, garantias, reciprocidades e linhas de crédito. E, quanto aos sindicatos, considera-se item objetivos e estruturas dos sindicatos, bem como o número de participantes, item o poder dos sindicatos e o comportamento dos acordos trabalhistas já feitos, a integração dos sindicatos. F. Quanto à comunidade, considera-se a população como mão de obra, se está ou não diminuindo, item valores sociais, padrões de comportamento, culturas, religiões, infraestrutura quanto à educação, saúde, entre outros. Segunda, quanto à identificação e análise dos ramos de negócio em que a empresa atua, considerando o mercado interno e externo, fornecedores e clientes, entre outras peculiaridades, conforme citado por Oliveira, 2011, p. 79. A. Quanto aos clientes, verifica-se quem são, onde estão, ¿Cómo alcanzalos? qual a renda pessoal e qual a disponível, como eles compram e se comportam, quais suas tendências e padrões de qualidade, quais compradores principais e usuários finais. B. Quanto às peculiaridades do mercado, observa-se qual a competição que existe por outros produtos e outras indústrias. Qual a segmentação de mercado e nível de padronização do produto e tem espaço para diferenciação? Qual a importância do serviço de manutenção ou outras operações? Quais nichos mais atrativos no mercado e o quanto estão protegidos por favores geográficos, níveis de serviço e canais de distribuição, bem como a velocidade de mudança no produto e sua origem? C. Quanto aos aspectos básicos da indústria ou setor em que a empresa se situa, deverão ser analisados: tamanho, tendências e perspectivas, tipos de produto e serviço, causas de crescimento e suas consequências, quais as necessidades básicas que podem ser identificadas e oportunidades que a empresa poderá aproveitar. Em todas estas análises que você viu até aqui, a preocupação primordial é a lucratividade. Isso ocorre na organização e até mesmo na sua vida pessoal. Ninguém quer perder dinheiro. Então, Porter, 1980, p. 66, afirma que existem 4 conjuntos de fatores que influenciam a lucratividade, a saber. Assim, vamos ver o que cada uma delas representa. 1. Rivalidade entre os concorrentes. Acontece essa rivalidade por meio de preços, serviços ao consumidor, utilização do produto, sofisticação técnica e propaganda. 2. Rivalidade com produtos substitutos. O preço, a qualidade e o grau de substituição limitam os preços e, em consequência, os lucros, neste caso. 3. Poder de barganha dos compradores e fornecedores. Quanto mais os clientes barganham os preços, menor eles tendem a ficar. Agora, se isso acontece com os fornecedores, a tendência é que os custos fiquem mais altos. E a união destes 2 fatores de barganhar diminui os lucros da empresa. 4. Entrada de novos concorrentes e saída de atuais. Quanto mais empresas no mesmo ramo de atuação, mais opção de escolhas os clientes têm e assim há o risco de a sua empresa ser menos atrativa. Antes de fazer a análise dos concorrentes, vamos fazer uma atividade. Descreva, baseado na empresa em que você trabalha, os 4 fatores citados por Porter. Faça essa análise. A. Quanto aos concorrentes, deve analisar quantos, quais e qual tecnologia utilizam. Qual a participação e seu faturamento além do volume de venda, lucros e tendências. Que promoções, orçamentos, eles possuem. Qual sua força de venda, considerando benefícios e seleção. Quais seus produtos, sua participação e volume de venda. B. Quanto aos fornecedores, pode ser analisado: item quem e quantos são. Item onde estão e qual a oferta total. Seus preços, prazos e qualidade dos produtos e serviço. Isso tudo que você pôde ver até aqui é uma base para análise que você deverá fazer no momento do diagnóstico estratégico. Não significa que são os únicos fatores, podem ser analisados muitos outros itens. Afinal, cada empresa faz parte de um ambiente particular e cabe a você, gestor, levantar todos os fatores necessários para análise. E você deve estar se perguntando o que pode mudar internamente por força das mudanças externas. Lucier, 2010, p. 57, afirma que podem resultar alteração da sua missão, dos planos estratégicos da organização e das prioridades e objetivos estabelecidos. Vamos conhecer quais são esses fatores externos. Fatores ambientais externos. São diversos os fatores externos que influenciam as organizações. Lucier, 2010, dividiu-os em 9. Os clientes, fornecedores, concorrentes, mão de obra, acionistas, sociedade, tecnologia, economia e os governos. Vamos ver agora o que está inserido em cada um destes fatores. A.
Clientes. Os clientes cada dia mais exercem poder e afetam as organizações através da compra de seus produtos. Afinal, os clientes são a razão de existir da organização. Assim, elas devem buscar constantemente melhorar seus produtos e serviços e criar valor a seus clientes. Williams, 2010, relata que há duas estratégias básicas para monitorar os clientes, a reativa e a proativa. E diz que no monitoramento baseado na estratégia reativa é realizado e aferido, baseado nas reações, tendências e problemas relatados pelos clientes após ocorridos. Assim deve-se ouvir e responder às preocupações dos clientes. Já o monitoramento proativo dos clientes, ainda segundo Williams, 2010, p. 48, busca identificar e atender às necessidades antes que ocorram, como, por exemplo, é a utilização de multimarcas pelo setor de fast food, em que o uso de duas ou mais redes de alimentação partilham espaço sob o mesmo teto. Desta forma, é oferecido ao cliente almoçar com um colega no mesmo local, mas comidas diferentes, atendendo uma necessidade antes mesmo que ela possa se transformar em reclamação pela falta de opção. B. Fornecedores. Os recursos da empresa advêm dos fornecedores. Sendo assim, o desempenho da empresa é afetado pelo desempenho do fornecedor. Lucier, 2010, p. 57, exemplifica esta situação. Na indústria automobilística é comum as empresas montadoras convocarem os proprietários dos veículos de sua marca para comparecerem aos revendedores automobilísticos e efetuarem a troca de uma peça que apresentou defeito após algum tempo de uso. Isso significa que você, como organização, deve ter grande proximidade nas relações com os fornecedores e cobrar qualidade nos contratos feitos com eles. C. Concorrência. A competição entre as organizações é dada pela busca de clientes. Quando concorrentes mudam as estratégias, afetam a sua organização, o que provoca reestruturação das táticas operacionais. Por exemplo, quando um concorrente muda o preço, a tendência é que as empresas ajustem seus preços para manterem os clientes. Williams, 2010, p. 49, chama atenção para alguns erros comuns na análise da concorrência pelos gestores, que muitas vezes deixam a desejar quanto à identificação de concorrentes potenciais, porque tendem a se concentrar em apenas 2 ou 3 concorrentes bem conhecidos com metas e recursos similares, esquecendo-se dos que atuam no mesmo ramo, mas não possuem essa semelhança, e que não deixam de ser concorrentes. Outro erro é subestimar o potencial de qualificação dos concorrentes. Quando isso acontece, os gestores deixam de tomar os cuidados de aprimoramento de seus produtos e acabam perdendo participação no mercado de atuação. D. Mão de obra. O desempenho da organização tem relação direta com a mão de obra. Mesmo que haja recrutamento interno, a empresa sempre busca recursos humanos técnicos no ambiente externo. A terceira parte deste processo é representada pelos sindicatos, também externos à organização, que são responsáveis legais nas relações de trabalho. E acionistas. Os acionistas geralmente não estão no dia a dia das organizações, mas votam nas ações da diretoria, além de contratar e demitir a administração de cúpula. F. Sociedade. Grupos. Indivíduos se unem para pressionar mudanças nas organizações. Quem vive ao entorno da organização não concorda que ela degrade de qualquer forma este ambiente. Exemplo: a Monsanto foi pressionada por causa de seus produtos agrícolas relacionados à bioengenharia. As campanhas de propaganda anti-fumo e anti-álcool promovidas pelo Ministério da Saúde do Brasil são realizadas pela pressão da sociedade civil. Williams, 2010, p. 50. Os indicadores a serem utilizados no processo de informação para tomar ações como a da Monsanto no ambiente social, segundo Chavenato e Sapiro, 2009, p. 106, são hábitos das pessoas em relação a atitudes e suposições, crenças e aspirações pessoais, relacionamentos interpessoais e estrutura social, mobilidade entre classes, origem urbana ou rural e os determinantes de status, atitudes com as preocupações individuais versus coletivas, grau variado de fragmentação dos subgrupos culturais, situação socioeconômica de cada segmento da população, composição da força de trabalho, estrutura educacional, veículos de comunicação de massa, preocupação com o meio ambiente, preocupação com a saúde e preparo físico. Uma forte tendência é o cuidado com as pessoas, com o corpo e meio ambiente, fatores estes que abrem novos mercados, mas que merecem atenção, pois caso a sua empresa não esteja adequada a essa preocupação social, poderá sofrer fortes ameaças. G. Tecnologia. São poucas as organizações que ainda trabalham como anos atrás. Os produtos que produziam há 10 anos atrás e eram exclusivos agora são produzidos em massa. A velocidade dos negócios pautados pela internet e os computadores mudaram o processo de sistemas das empresas e o volume de negociações, tornando assim a concorrência ainda mais agressiva.
Um bom exemplo citado por Williams, 2010, p. 47, são os avanços nas técnicas cirúrgicas e em equipamentos para diagnóstico por imagens que tornaram a cirurgia cardíaca muito mais rápida e segura nos últimos anos. Williams, 2010, afirma ainda que essas mudanças de tecnologias podem trazer benefícios, mas também podem ser prejudiciais, pois as organizações precisam acompanhar essas mudanças e aperfeiçoar seus produtos e serviços, se não fizerem, a concorrência o fará. Os principais indicadores utilizados no processo de obtenção de informação no ambiente tecnológico avaliado segundo Chavenato e Sapiro, 2009, p. 107, são: passo tecnológico, processo de destruição criativa, aplicação em novos campos da ciência, programas em pesquisa e desenvolvimento, identificação dos padrões aceitos, manifestações reacionárias em relação aos avanços tecnológicos, aquisição, desenvolvimento e transferência de tecnologia, velocidade das mudanças tecnológicas e atualização do país, proteção de marcas e patentes, nível de pesquisa e desenvolvimento do país, incentivos governamentais ao desenvolvimento tecnológico. Baseado nestes indicadores, cabe a você, gestor, e à empresa da qual faz parte, controlar estes indicadores para sair à frente de sua concorrência e, por que não, quem sabe comprá-la. Economia. O crescimento econômico é completamente independente da organização, taxas de juros, câmbio, entre outras situações não controláveis. Lucier, 2010, p. 58, exemplifica que melhores negócios são feitos quando a econômica está crescendo do que durante os tempos em que a atividade econômica diminui. Nos períodos de alta de inflação, a experiência empresarial mostra que os custos aumentam porque as taxas de juros estão mais altas e, portanto, é mais caro tomar empréstimos. Como a economia sofre oscilações para o maior ou menor poder de consumo, Williams, 2010, afirma que como a economia influencia decisões como contratações, expansão da produção ou contratação de empréstimos para a compra de novos equipamentos, os gestores devem sempre analisar o ambiente econômico para perceber se estão por vir mudanças significativas. São indicadores da análise de tendências que afetam a demanda e a oferta de produtos, segundo Chavenato e Sapiro, 2009, p. 101. Renda real da população, taxa de distribuição da renda, taxa de crescimento da renda, configurações geográficas, globalização, padrão de consumo e poupança, nível de emprego, taxas de juros, inflação e câmbio, mercado de capitais, distribuição de renda, balança de pagamentos, nível do produto interno bruto e reservas cambiais. Como você pode observar, são inúmeros fatores e que mudam muito rápido. Portanto, Chavenato e Sapiro, 2009, afirmam que a indústria britânica de motos que dominava o mercado de motos, hoje praticamente não existe mais por razão da sua incapacidade de competir com mercados de motos baratas e de boa qualidade como as do Japão, China, Índia e Brasil. Governos. As leis estabelecidas, tanto pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, devem ser cumpridas rigorosamente pelas organizações. O custo destas obrigações nas empresas brasileiras é de mais de 70% do salário pago por elas aos trabalhadores. Assim, os governos criam tanto ameaças quanto oportunidades para as empresas. Por exemplo, na indústria automobilística, estados oferecem incentivos fiscais para as empresas se instalarem nas regiões e ofertarem emprego e renda aos locais. Os indicadores utilizados nesta análise, segundo Chavenato e Sapiro, 2009, p. 1009, são: política monetária, tributária, fiscal e previdenciária, legislação tributária, comercial, trabalhista e criminalista, política de relações internacionais, legislação sobre proteção ambiental, políticas de regulamentação, desregulamentação e privatização, legislação federal, estadual e municipal, estrutura de poder. As empresas, e principalmente o governo, vêm dando ênfase na importância do desenho institucional e legal para adequar o funcionamento dos mercados e das políticas públicas. Portanto, mais uma vez a atenção de você, gestor, deve ser voltada a esta situação e regulamentações. Descreva um exemplo de como a concorrência afeta a organização da qual você faz parte. Se for apenas estudante, veja como seus colegas, futuros concorrentes por vagas de trabalho, afetam você. Tópico: um ambiente organizacional 81.2.3 Definição e análise do ambiente interno. Organizações, indiferentemente se têm ou não fins lucrativos, são criadas para produzir bens ou serviços para os clientes. Lucier, 2010, afirma que o ambiente interno das organizações é o que elas podem controlar, como administração e cultura, missão, visão, valores. Além disso, ele é formado pelas tendências e eventos no interior da organização que afetam o gerenciamento, os funcionários e a cultura organizacional, como já mencionado. Williams, 2010, p. 55, salienta que os ambientes internos são importantes porque afetam o que as pessoas pensam, sentem e fazem no trabalho.
As forças e fraquezas da organização são contempladas na análise do ambiente interno. Oliveira, 2001, considera as forças ou pontos fortes, as variáveis controláveis, o que pode ser utilizado a favor da organização, o que é considerado seu diferencial. Por outro lado, as fraquezas ou pontos fracos são as vulnerabilidades da organização ou as oportunidades de melhoria. Isso é utilizado como perspectiva de comparação para outras empresas do setor que você atua, sejam elas concorrentes diretas ou concorrentes potenciais, ou seja, deve-se comparar a nossa empresa que podemos controlar e nossos concorrentes, os quais não podemos controlar. Oliveira, 2011, p. 81, ainda utiliza mais uma classificação dos pontos internos que são os pontos neutros, que são aqueles que em determinado momento ou situação, por falta de um critério ou parâmetro de avaliação, não estão sendo considerados nem como deficiências nem como qualidades da empresa. Considerando que o planejamento é um processo dinâmico ao longo do tempo, esses pontos serão enquadrados ou como fortes ou como fracos. Esses pontos neutros são importantes e devem ser considerados por duas razões, ainda segundo Oliveira, 2011a. Como o planejamento estratégico leva em conta todas as partes da organização, esses pontos que apesar de não classificados como fortes ou fracos existem, portanto, devem ser considerados. B. Outro item a ser considerado é o tempo, o período que o planejamento irá considerar, pois esse período contribui na determinação das variáveis, alocações e componentes que farão parte da estratégia. Na figura a seguir você pode observar como os pontos fortes e fracos podem provocar expectativas ao longo do tempo na empresa. Depois de verificar o quanto os pontos fortes, fracos e neutros influenciam no que a empresa espera de resultado, você deve estar se perguntando: como posso estabelecer esses pontos? O que devo analisar? Oliveira, 2011, p. 82, considerou 6 pontos que devem ser analisados. O que as diversas áreas da empresa devem analisar e desempenhar, aspectos organizacionais, até onde os processos operacionais e administrativos alcançam, qual o nível de avaliação e controle, os critérios de avaliação e como as informações são obtidas. Vamos conhecer como cada uma delas atua? O que as áreas da empresa devem desempenhar e analisar. Aqui Oliveira, 2011, afirma que para facilitar a análise devem ser consideradas neste caso as grandes funções das empresas: marketing, finanças, produção e recursos humanos. Sendo assim, vamos verificá-las. E marketing. Aqui o gestor deve considerar os seguintes aspectos: a. Quanto à maneira como é realizada a distribuição, como os vendedores da empresa atuam, os representantes e distribuidores, a quantidade e capacidade de escoamentos dos canais de distribuição, como são estabelecidos os preços e seus impactos, e a política de distribuição, considerando as vantagens, desvantagens e peculiaridades. B. Quanto ao que atualmente são os produtos e serviços da empresa, a marca, a descrição dos serviços e produtos, as especificações e aspectos das embalagens e despachos, o sistema de transporte e as responsabilidades dele, item participação no mercado, considerando as particularidades de cada produto ou serviço como período, área e valores monetários, item as vantagens e desvantagens analisando também suas particularidades como preço, quantidade, promoção entre outros. C. Quanto à pesquisa de mercado, dos obtidos na pesquisa considerando organização, resultados, função dos fatos, análise, recomendações e interpretações, levar a conhecimento da alta administração e a correlação e influência nas vendas e lucro, verificar as tendências de mercado considerando mercado global, diferenças de qualidade, preços e produtos de sucesso. O que os clientes e canais de distribuição têm a dizer da empresa sobre produtos e serviços, política, pessoal e concorrência. Item. Análise da sazonalidade e modismo do produto, além das potências de área do mercado em que atua. D. Quanto à equipe de venda, quantidade, localização e tarefas, forma de recrutamento, seleção e treinamento, desenvolvimento de cotas de vendas, planos de trabalho, quais auxílios de custos, recebimento e fornecimento de informações além dos critérios de avaliação e apresentação dos resultados. E, quanto a novos produtos e serviços, como eles são idealizados, selecionados, lançados e avaliados. F. Quanto à promoção e propaganda, orçamento, processo de pesquisa por produto e serviço bem como o tempo de vinculação, onde serão vinculadas e por quais critérios serão selecionadas, item como serão elaborados os textos, sob quais critérios serão selecionadas as agências de promoção e propaganda e como será coordenado todo esse processo, quanto às políticas mercadológicas. Item formação de preços e descontos, item devolução de mercadorias e escolha de representantes além do pagamento de comissões. H. Quanto à organização da área de marketing, item tipologia da departamentalização, item distribuição das atribuições e capacitação dos profissionais de marketing, item interação entre as áreas da organização.
Segunda, finanças. Nesta função Oliveira, 2011, destaca dois grandes tipos de análise para contribuir no processo decisório dos gestores. O primeiro tipo são as análises dos índices financeiros, que são obtidos das informações dos balancetes e balanços e comparados internamente, baseados nos exercícios anteriores, podendo ser feitos baseados em empresas que apresentam similaridade de tamanho, atuação, etc. Assim, podem ser analisados os seguintes índices: A. Índices para medir a lucratividade. Lucro líquido, patrimônio líquido, lucro líquido, vendas líquidas, lucro líquido, capital de giro líquido e retorno sobre os ativos empregados, ROAE. B. Índices para medir a liquidez. Realizável a curto prazo, ativo corrente, exigível a curto prazo, ativo imobilizado, fixo, patrimônio líquido, estoque, capital de giro líquido. C. Índices de análise de dívidas. Exigível a curto prazo, estoques. D. Índices de medidas de alavancagem. Exigível total, patrimônio líquido. Exigível a curto prazo, patrimônio líquido. E. Índices de medidas de giro financeiro. Vendas líquidas, patrimônio líquido. Vendas líquidas, capital de giro líquido. Vendas líquidas e estoques, período de cobrança. O outro grande tipo é a análise do sistema de planejamento e controle financeiro e do sistema de registro e de análise contábil. A atenção dos gestores neste caso deve estar voltada para a função, decisões e ações financeiras, considerar a empresa como um sistema, a estrutura da área financeira e os orçamentos, os demonstrativos e relatórios contábeis, sistemas de controles internos, projeção de lucro, políticas financeiras e fluxos de caixa. Terceira, produção. Para analisar internamente esta função, Oliveira, 2011, afirma que é necessário considerar os seguintes aspectos: A. Quanto à instalação industrial. Qual a localização, tamanho e suas vantagens? Qual o nível de proteção contra sabotagens, greves e outras intempéries? É um bom local para se trabalhar. Como está a conservação dos maquinários e instalações prediais? B. Quanto aos equipamentos e instalações. O quanto são utilizados e com que cuidado? A manutenção preventiva. Os equipamentos são utilizados de forma correta e são modernos? Como é a manutenção corretiva e qual o gasto destas manutenções? Como é aferida a segurança no trabalho? C. Quanto ao processo produtivo, qual a produtividade e a utilização da capacidade instalada? Como está o arranjo físico, layout e os incentivos de produção? D. Quanto à programação e controle de produção. Item: como é a utilização do PCP, Programa e Controle de Produção, aplicado? Como estão os prazos de entrega e qual o nível de interação entre o marketing e produção? E. Quanto à qualidade. Item: qual o nível de qualidade e de devolução de produtos e serviços? Como é o atendimento aos clientes em caso de devolução e reclamações? F. Quanto ao sistema de custos industriais. Item: quais os critérios de apropriação, divulgação, tendências e análise? Item: quais as tendências apresentadas e o nível de controle e avaliação de resultados? G. Quanto à pesquisa e ao desenvolvimento, P&D, qual a importância que a alta administração oferece ao setor? Que percentual do faturamento e os critérios utilizados no setor? H. Quanto aos suprimentos, item: qual o percentual dos custos dos materiais em relação ao produto final? Item: quanto se gasta em compras no período e qual o critério para selecionar fornecedores? Item: qual o formato das compras? Centralizado ou descentralizado? Item: como são controlados o inventário e a rotação de estoques? Item: como é feito o controle? Ele é eficaz? E. Quanto à organização da fábrica, item: como está a situação da estrutura organizacional e seus componentes? Item: qual a situação das normas, procedimentos, tempos e métodos? Quarta, recursos humanos. Ainda Oliveira, 2011, P91, afirma que os aspectos relacionados a seguir são os que devem ser considerados na análise interna da organização. Item: qual o grau de importância dado ao fator recursos humanos pela alta administração? Qual a eficácia dos programas de recrutamento, seleção, treinamento e promoção dos funcionários? A empresa está vinculada a um sindicato? Qual o índice de rotatividade, moral e produtividade, absenteísmo dos funcionários? Como estão as reivindicações dos funcionários? Como é o plano de carreira e benefícios dos funcionários? Item: os cargos têm subsídios suficientes para realizar um bom trabalho? Como é o clima organizacional e existe um processo estruturado de administração do conhecimento? B. Aspectos organizacionais. O segundo aspecto a ser considerado para análise interna da empresa segundo Oliveira, 2011, P92, é estrutura organizacional, levando em consideração componentes, condicionantes, níveis de influência e de abrangência,
Principais políticas: a capacitação e habilidade da alta administração. Item sistemas de informação gerenciais, operacionais e estratégicos, normas e procedimentos e sistemas de planejamento, sendo eles tático, operacional e estratégico. Como as chefias se comportam, como são os acordos com os sindicatos, como são as instalações industriais, capacidades e habilidades dos executivos e funcionários. Item como os produtos são criados, distribuídos e vendidos, além do portfólio, o controle de qualidade além do conhecimento das necessidades dos clientes e o domínio do mercado. Você deve notar que alguns aspectos já foram citados em outras áreas. Isso acontece, pois a empresa é algo dinâmico e sistêmico que interage. C. Alcance dos processos operacionais e administrativos na análise do ambiente interno nesta abrangência. Oliveira, 2011, p. 92, recomenda analisar a empresa de uma forma geral, como um sistema, as áreas funcionais e as unidades organizacionais, as equipes realizando tarefas multidisciplinares e os profissionais realizando tarefas individuais. D. Nível de avaliação e controle na mensuração. Oliveira, 2011, p. 93, considera que devam ser avaliados e controlados os seguintes níveis. Item controla a eficiência? I ou item controla a eficácia? I ou item controla a efetividade? Os critérios de avaliação análise realizada neste item. Se um assunto será classificado como ponto forte, fraco ou neutro e devem ser considerados os seguintes aspectos. Segundo Oliveira, 2011, p. 93 Base histórica da empresa. Opiniões pessoais, de consultores e executivos da empresa. Análise em literatura e orçamentos. F. Como as informações são obtidas neste último item elencado por Oliveira, 2011, p. 93, os executivos devem considerar os aspectos a seguir. Item observação e conversas pessoais. Item questionários, experiência e prática. Item documentação no sistema, reuniões e contato com os funcionários, além dos documentos publicados em impressos especializados. Item membros do Conselho Administrativo e Fiscal, consultores e os indicadores econômicos e financeiros. 2.4 Exemplos práticos da análise do ambiente interno. Um bom exemplo da preocupação com o ambiente interno é na empresa SAS. Williams, 2010, p. 55. A SAS, provedora de software para estatística, líder em seu setor, é distinta daquele da maior parte de software. A SAS, em vez de esperar que os funcionários trabalhem de 12 a 13 horas por dia, adota um dia de trabalho de 7 horas e fecha seus escritórios às 18 horas todas as tardes. Os funcionários têm direito a licença para tratamento médico sem limitação de número de dias por ano. Para incentivar os empregados a dedicarem tempo às suas famílias, existe uma creche instalada na empresa e a cafeteria da empresa possui um grande número de cadeiras e assentos especiais para bebês. Em razão do ambiente interno da SAS, não deve causar-lhe surpresa saber que quase ninguém pede demissão. Em uma empresa de software típica, 25% da equipe de trabalho demite-se a cada ano para aceitar um outro emprego. Na SAS, somente 4% se demitem. Outro exemplo é citado por Oliveira, 2011, que reforça que sempre que for realizada análise deve-se considerar a empresa com enfoque sistêmico integrando todos os setores, e exemplifica com o lançamento de um novo microcomputador, onde a empresa deverá estar preparada para responder às seguintes perguntas relacionadas aos departamentos. Conforme você pode acompanhar no quadro a seguir. Esta atitude que vinda da empresa SAS faz parte de sua cultura organizacional, que é um dos fatores internos da organização, prezar pelo bem-estar do funcionário em prol da satisfação da organização que acaba lhe rendendo benefícios. Sendo assim, vamos ver o que é cultura organizacional? Resumo do tópico 5. Neste tópico vimos o que é ambiente e quem faz parte dele. A análise do ambiente interno, do qual fazem parte as forças e fraquezas da empresa e que estes fatores são os que a empresa pode controlar. A análise do ambiente externo, do qual fazem parte as oportunidades e ameaças e estas a empresa consegue apenas controlar, pois não dependem dela para ocorrer. A integração destes fatores ambientais para análise das vulnerabilidades da organização. Exemplos práticos da análise ambiental.